Bem, foi uma adaptação feita rapidamente a partir do folder do Congresso, mas temos assim. Bem, vou começar até de uma forma um tanto ou quanto provocatória. Bom, a professora Cíntia referiu a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, que até tem esse nome, não inicialmente, mas desde 2019, e como uma verdade retórica, ou seja, isto foi tão repetido que é quase verdade, que a LGPD é como que, eu tenho usado essa expressão, uma projeção tropicalizada do regulamento europeu. Antigamente, e a professora Cíntia vem da área da tecnologia, faziam-se tropicalizações da roupa, do calçado, das máquinas, para adaptação a um clima mais quente e mais úmido. Bem, eu não vou entrar por aí, até me disponibilizo para um outro evento, mas que eu tenho estado a concluir reiteradamente é que não é exatamente uma adaptação a um outro ambiente, mas sim uma versão económica. Económica no sentido de, desculpem a expressão pobre, baratinha. Quer dizer, o legislador brasileiro o que pegou, e essa é a conclusão que eu tenho vindo a reforçar, e já comecei a publicar algumas coisas sobre isso, em termos comparativos, veio reduzir, foi reduzir sistematicamente os ónus e encargos dos controladores. E o que teve como contrapartida uma menor proteção dos titulares dos dados. Isso é relativamente fácil de demonstrar por uma análise comparativa, mas isso não é o tema de hoje. Mas a meu ver, o que é necessário que seja entendido, e sobre isso que falarei nos próximos minutos, é que aquela ideia de, na Europa, passou a haver, em maio de 2018, seria uma lei geral sobre proteção de dados. No Brasil não havia nada, e não podia ser assim, e tinha que haver. E houve uma grande pressão mediática. Aliás, eu estive no Brasil no final de maio de 2018. Tive uma palestra da OAB São Paulo, mas que decorreu no IDP da Paulista. E tive um seminário de mestrado na FMU. E depois participei num congresso da OAB Santa Catarina. E não havia expectativa nenhuma de os projetos legislativos, os projetos de lei que estavam literalmente nas gavetas do Congresso a desencalhar. Isto no final de abril de 2018. Mas a pressão mediática foi tão forte que o processo legislativo foi quase supersónico. Quer dizer, a 14 de agosto já estava ali. 14 de agosto, quer dizer, maio, junho, julho, início de agosto, já estava a lei pronta. Mas a realidade é diferente. Isto é, o Regulamento Geral de Proteção de Dados tem pouco de novo, tem relativamente pouco de novo, e é só a última etapa de um caminho longo. Bom, um caminho longo tem por referências a Convenção Europeia dos Direitos Humanos, que é de 1950, e veremos porque é que isso é importante. Também a Convenção do Conselho da Europa, 1981, sobre a proteção das pessoas relativamente ao tratamento de dados de caráter pessoal. Ou ainda com o microsistema que vigorou quase um quarto de século da Diretiva 9546-CE sobre a proteção de pessoas naturais
no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais. Aliás, também para o microsistema, porque depois tivemos muitas outras, como a diretiva sobre privacidade nas comunicações eletrónicas, nas telecomunicações. Além de ter intercalarmente ocorrido, por força do Tratado de Lisboa, entre 2000, foi acordado lá em 2007 e depois de todas as ratificações parlamentares entrou em vigor em 2009, deu-se uma constitucionalização da proteção de dados. E uma constitucionalização dupla, quer na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, quer no Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. Bom, e não podemos nunca, mas bom, de maneira nenhuma, esquecer que tivemos uma ação muito clara, até determinante, tanto do Tribunal de Justiça da União Europeia, como do que aí chamam Corte Europeia dos Direitos Humanos, nesta matéria. Bom, se olharmos mesmo muito rapidamente para o Brasil, a LGPD é uma novidade relativa. Quer dizer, já tinham em vigor, e desde abril de 2014, 23 de abril, foi na altura em que houve um evento, na altura era importantíssimo, mas ninguém mais lembrou que foi o Net Mundial, em São Paulo. E depois aqui houve aqui assim, uma grande propaganda em volta do chamado Marco Civil. É que já agora deixa um comentário até com alguma graça. É que se a LGPD chama-se LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, se procurarem na Lei 12965, não encontram lá a expressão Marco Civil. O Marco Civil é uma designação jornalística e política. É uma lei que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. Ponto. Isto não há aqui direito civil, aqui eu sou muito marco civil, em contraposição com eventual lei, que não existe, uma lei sobre cibercrime. Existe o remendo da dita lei Carolina-Dickmann, mas só agora, é que o Brasil irá aderir à Convenção de Budapeste sobre cibercrime, que é de 2001. O Brasil andou assim a afastar-se, assinalou que estava disponível para ser um Estado de parte e foi formalmente convidado no final de 2019 a aderir. Ainda assim, só agora em julho, no final de julho, é que o Planalto enviou para o Senado, para o Congresso, mas neste caso para o Senado, um pedido para ratificação. Mas também é bom que se olhe que, fragmentariamente, o Brasil já tinha outros regimes de proteção de dados. O Marco Civil, proteção de dados em contexto de internet. Aliás, vai ser necessário trabalhar no que toca à teoria das fontes nas relações entre a LGPD e o Marco Civil, incluindo o decreto regulamentar do Marco Civil, que até é muito importante, porque no que toca a dados pessoais, porque se chegarem às definições da LGPD, encontramos uma definição sintética, enquanto a europeia europeia analítica, do que se entende por dados pessoais, não faculta identificadores. Mas já os encontramos no regulamento do Marco Civil, que será o qual, não contrariando a LGPD, será de aplicar pelo menos por analogia legis. Bom, mas também havia mais. Desde 1990, ainda com uma expressão relativamente limitada, temos o CDC, com a defesa do consumidor. Digo limitada se o ponto de comparação for a lei californiana de proteção da privacidade dos consumidores, agora de 2018. Uma noção de consumidor muito ampla, este é quase uma lei geral de proteção de dados
com a justificação da proteção dos consumidores, mas também na lei de acesso a informações públicas. Também temos com documentos nominativos regras de proteção de dados, que vão continuar. E vai ser preciso a doutrina trabalhar nisso. Não é fazer umas coisas sobre a LGPD, mas o que estava ficou. Bom, o que se passa de importante também é que a Constituição Federal não deu demasiada atenção até hoje. Temos no inciso 10º o dito ao respeito pela vida privada. Bom, mas aí temos privacidade no sentido negativo de não tratamento de dados. Aquilo que Warren Brandeis, no século XIX, definiram como o tal right to be let alone. Temos aqui um use excludendi. Não é tratamento, não é uma forma de controle do tratamento dos nossos dados é feito por terceiros. Mas, e tenho visto a doutrina brasileira a não explorar suficientemente o habeas data do inciso 72. É que o habeas data, bem espremido, dá para ter feito muita coisa. Eu só o percebi, confesso, quando fiz uns estudos, aliás, até fiz a semana passada, ou voltei à matéria, que também publiquei há uns tempos, mas voltei à matéria da proteção de dados nos países africanos de língua portuguesa. Eu verifico, por exemplo, tem a lógica da habeas data, ampliando, dá para fazer coisas de proteção de dados. Não simplesmente num direito ao acesso. Esse é o controle do tratamento de dados por terceiros. Bom, de qualquer modo, esperemos que desencalhe de novo, mas naquele movimento que levou até à consolidação da LGPD em julho e agosto de 2019, o Senado aprovou em segunda votação uma PEC, a PEC 17/2019, acrescentando o inciso 12A ao artigo 5º, estabelecendo que é assegurado nos termos da lei o direito à proteção de dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Eu fui verificar, e isto fica desde julho de 2019, não teve desenvolvimento. Precisará do novo empurrão. E há outra coisa importante. É importante. A jurisprudência brasileira é relativamente falha. Ou até timorata. Mas um exemplo bom é o caso Xuxa, no STJ. Embora diga-se a verdade, os tribunais de justiça, sobretudo de São Paulo e do Rio, não foram um tanto mais além que o STJ. Mas o STF só veio qualificar a proteção de dados como direito fundamental, em sentido próprio, muito recentemente, quando foi julgar, ou melhor, referendar, houve aqui uma liminar da ministra Rosa Weber, houve um conjunto de ADIs, até desencadeadas, acho que até a primeira destas, pela OAB Federal, a propósito de uma medida provisória de controle de localização e tráfego de celulares, com a justificação do combate à pandemia. Bom, mas só aqui, estamos aqui, 6, 7 de maio de 2020, é que o STF escreveu, decisão do STF, proteção de dados, direito fundamental. Bom, modelo europeu. Primeiro, Conselho da Europa. O Conselho da Europa não é confundível com a União Europeia. É uma organização que existe desde o final dos anos 40, corresponde a um dos principais travejamentos
da arquitetura pós-Segunda Guerra Mundial, é uma organização de cooperação política e cultural, tem um âmbito muito maior, aliás, vai desde a Groenlândia, porque a Groenlândia pertence ao reino da Dinamarca, e nem tudo corre mal no reino da Dinamarca, e vai até ao Mar de Bering, ou até ao Cáucaso, isto é, porque a própria Federação Russa integra o Conselho da Europa. Aliás, para fazer parte do Conselho da Europa, basta ter pelo menos uma aparência de democracia liberal, com eleições, e ser assumida a Carta dos Direitos Fundamentais. Perdão, a Convenção Europeia dos Direitos Humanos, mas fundamentalmente é outra coisa. Isto deve ser da hora. Incluindo a jurisdição da Corte Europeia dos Direitos Humanos. Bom, mas o que isto é 1940 e depois 1950, porque Convenção em 1950. É importante, não apenas o número 1, diz qualquer pessoa tem direito ao respeito da sua vida privada e familiar. Isto é comum. Aliás, a Declaração Universal de Direitos Humanos diz o mesmo. Importante é, sobretudo, o número 2, nas limitações. Não pode haver gerência de autorado público no sentido deste direito, senão quando esta já estiver prevista na lei, uma garantia institucional, e constituir uma providência que numa sociedade democrática, ou seja, não qualquer uma, aqui uma qualificação, seja necessária não é útil, é indispensável para a segurança nacional, para a segurança pública, bem-estar económico do país, defesa da ordem e prevenção de infrações penais, proteção da saúde, isto é agora que veio acima, e da moral, a proteção de direitos e liberdades terceiros. Até aqui tudo bem, anos 50. O problema esteve que a Convenção não foi mexida e levou o embate da tecnologia. Já em acórdãos posterior ao ano 2000, a Corte Europeia dos Direitos Humanos produziu uma série de decisões muito importantes e que tiveram bastante impacto. Desde este acórdão PEC, o acórdão PEC tem que ver com videomonitoramento e com o alcance do videomonitoramento. Ou o acórdão Copland no acesso a registros de e-mails. Isto aqui até tinha alguma graça, isto era uma secretária de uma escola em que houve um novo diretor, achavam que a secretária tinha assim, era fiel ao anterior e depois aproveitaram as férias para andar a checar os e-mails. Ou o caso, e contra a Finlândia, uma questão de segurança nas redes informáticas e nos sistemas de um hospital em que dava para acessar a partir de qualquer terminal e fica-se a saber que há alguém, porque o é que não sabe quem para proteger a privacidade, ficou contagiado com AIDS e essa pessoa deixaram de falar com ela, de afastar-se, teve uma depressão e perdeu. E foi até uma grande indenização que foi arbitrada. Ou o caso S.I.Marper com o Reino Unido tinha que ver com a conservação de registros de ADN obtidos em locais de crime. Mesmo de quem não só não foi condenado, mas nem sequer chegou a ser acusado de nada. Mas para ficar muitos anos, para no futuro esses dados poderem ser cruzados. Ou então, em 2015, este acórdão Zakharov tinha a propósito dos serviços de informação. Aí seria aí a vossa ABIN, com acesso aos registros telefónicos dos celulares de todo o mundo. Supostamente para combate ao terrorismo. Bom, mas temos este acervo muito importante de jurisprudência. E o que é que temos? Que o Tratado da União Europeia, pós-Lisboa, veio no artigo 6º dizer várias coisas, designadamente, do direito da União fazem parte os direitos fundamentais, tais como os garante, isto é a designação em português europeu, a Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais. Quer dizer, a União Europeia
recebeu o conteúdo da Convenção. Aliás, a União Europeia está prestes a ser também parte e até ficar sujeita à jurisdição deste Tribunal. Além disso, embora já houvesse várias leis nacionais sobre proteção de dados, no plano nacional, a primeira é uma lei sueca de 1973. A França e a Alemanha aprovaram, digo a Alemanha no plano federal, porque no plano estadual, o estado de Hesse, onde a capital é Hannover, tem desde o início dos anos 70. Uma lei estadual. Bom, enquanto Portugal tem uma explicação que tem a ver com a superação de um regime autoritário. Tem, desde 76, um artigo que hoje até é longo e detalhado em matéria de proteção de dados separado da privacidade. Logo a seguir, a Constituição Espanhola de 1978 até tem uma referência. Mas, se pensarmos, a autêntica matriz do modelo europeu de proteção de dados é a Convenção de 1981 que falei há uns minutos atrás. Até podia ter posto aqui uma parte do preâmbulo, mas o artigo 1º é muito interessante, creio eu. Diz que o objetivo disso, a Convenção é garantir e para cada indivíduo, sim, temos aqui as pessoas naturais, as pessoas físicas, enquanto titulares de direitos internacionais, o respeito dos seus direitos e liberdades fundamentais, particularmente o direito à intimidade da vida privada. Aliás, já há aqui uma noção muito clara que a proteção de dados vai para além da privacidade. Tem que ver com o direito ao trabalho, o direito à saúde, o direito à habitação. E não tem a ver apenas com a salvaguarda da intimidade da vida privada. E se pensar aqui aos jovens investigadores, aos jovens pesquisadores, para usar a terminologia brasileira, fazerem uma análise contrastativa entre esta Convenção 108 e a LGPD. Porque aí temos bases de tudo isto. Âmbito material e territorial de aplicação. Conceito de dados pessoais e dados sensíveis. Separados, dados pessoais de dados sensíveis. Ou, não uso a terminologia dados sensíveis, mas sim de categorias especiais de dados. Princípios de tratamento de dados. Por coincidência, na LGPD, os princípios estão no artigo 6º, aqui, com a designação de garantias de qualidade de dados, estão no artigo 5º. Segurança dos dados. Direitos dos titulares. Aparecem como garantias adicionais. Derrogações para fins de segurança e defesa, ou para salvaguarda de direitos terceiros. Também se tem na LGPD sobre fluxos transfronteiriços para o exterior de dados. E ainda questões de sanções e formas de recurso, tanto para uma entidade reguladora, quer por via jurisdicional. Portanto, é interessante dizer o seguinte: a Convenção foi atualizada em maio de 2018, de modo a facilitar a adesão de Estados não europeus. Já era possível, quer dizer, o artigo 23 da Convenção já o admitia, por convite. Aliás, na altura, foram convidados Marrocos e Uruguai, em 2013, os únicos que aceitou, e muito rapidamente foi Marrocos. Perdão. O contrário, o Uruguai. Quer dizer, o Uruguai até 2018 era o único Estado não europeu parte da Convenção Europeia. Entretanto, aderiram a Ilha Maurícia, que é um país do Índico, Senegal, Tunísia, Cabo Verde. Eu pus em negrito, em bold, Cabo Verde, porque é um país de língua portuguesa. E foi o segundo a seguir a Portugal até a Lei de Proteção de Dados. Aliás, já vão na segunda lei, já tem há anos que tem uma Comissão de Proteção de Dados em ação. Também, atenção, México
Argentina e Marrocos. Aliás, pensar aí no Paraná, os vossos vizinhos argentinos estão com vantagens comparativas face ao Brasil, tal como o Uruguai, inclusive é porque quer um país como outro já haviam sido, no âmbito da diretiva de 1995, reconhecidos como tendo um nível de proteção suficiente, logo podem ocorrer, ou estão liberados, fluxos de dados da União Europeia, tanto para a Argentina como o Paraguai, consequentemente, e em termos de bottom line, as empresas uruguaias e argentinas estão numa posição contratualmente mais favorável que as brasileiras para atuarem nos mercados europeus. Depois temos a União Europeia. É mais conhecido. Importante, e a base de tudo isto, dignidade da pessoa humana. Eu não dá para elaborar, mas para toda esta construção, no início dos anos 80, na Alemanha, a Corte Constitucional, chamada sentença ou acórdão do census, estabeleceu uma ligação intrínseca entre a afirmação da dignidade da pessoa que surge no início da Constituição, da Lei Fundamental de Bona, e a autodeterminação informativa. Eu só recordo aí aos jovens pesquisadores duas coisas. Primeira, se forem ao artigo 1º da Constituição Federal Brasileira, tenha lá, embora não seja o primeiro inciso, a dignidade da pessoa, como um dos fundamentos da República. E se forem também à LGPD, e se a memória neste momento não me falha, o artigo 2º, com os fundamentos, encontram lá a autodeterminação informativa. Eventualmente, os parlamentares nem fizeram ligação à sentença da Corte Constitucional Alemã, mas o caminho já foi feito. Mas, de qualquer modo, nós temos que na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia e, como já acontecia com a Convenção Europeia dos Direitos Humanos, a Carta foi também recebida depois de Lisboa, nos diz que até o artigo 2º é a vida, mas antes disso temos que a dignidade do ser humano é inviolável. Deve ser respeitado e protegido. O fundamento máximo é a dignidade. Do mesmo modo, o Tratado da União Europeia, e hoje a União Europeia é uma organização de integração política, já não é de modo algum de integração económica. Já passou o Rubicão, esse Rubicão, onde diz que a União funda-se nos valores de respeito pela dignidade humana, liberdade, democracia, igualdade, Estado de Direito e respeito pelos direitos do homem, ou dos direitos humanos. E depois ainda assume Carta e Convenção. Depois temos, e peço-vos para tomar alguma atenção, o que seria uma síntese. Isto no artigo 8º da Carta. É interessante, a meu ver, porque a proteção de dados surge aqui também separada da privacidade. Quer dizer, a privacidade está no artigo 7, respeito pela vida privada e familiar, a proteção de dados no artigo 8º. Está desagregado. Bom, diz, todas as pessoas têm de dar proteção de dados de caráter pessoal que digam respeito, tudo bem. E depois, agora olhem para o artigo 6 da LGPD. Critérios materiais que correspondem aos princípios da LGPD. Esses dados devem ser objeto de um tratamento leal. A LGPD não refere leal, mas refere de acordo com a boa-fé. Exatamente, são duas maneiras diferentes de dizer o mesmo. Para fins específicos, sim. Princípio
da finalidade, com o consentimento da pessoa interessada ou com outro fundamento legítimo, previsto por lei. E depois ainda temos a questão do habeas data. Todas as pessoas têm direito a aceder aos dados coligidos que digam respeito e obter a respectiva retificação. Depois ainda há um traço fundamental, que eu já pensei o pior da LGPD, hoje estou em fase de reflexão, que é a autoridade. Dizer aqui, quer depois no Tratado de Funcionamento da União Europeia, porque isto depois temos como que uma abordagem redundante. É que diz, o cumprimento destas regras fica sujeito à fiscalização por parte de uma autoridade independente. E o próprio, depois o regulamento explica quais são os critérios para aferir, para avaliar a independência. Bom, e só também o seguinte para tudo para os jovens. No Tratado de Funcionamento da União Europeia, temos uma parte sobre disposições de aplicação geral. O que é que lá está? Defesa do consumidor, proteção do meio ambiente, igualdade entre homens e mulheres e proteção de dados. Quer dizer, a proteção de dados é também assumida, inclusive simbolicamente, com algo tão importante como a proteção do meio ambiente ou a defesa do consumidor. Bom, nós tivemos durante muito tempo, e eu aliás ensinei isto durante anos, a Diretiva 1995. Sendo uma diretiva, estabelecia objetivos, deu um prazo e cada Estado-membro ficou com o ónus de harmonizar o seu direito interno com a diretiva. E aqui o fundamento foi muito claro e assumido. Desde o Ato Único Europeu de 1986, estava previsto a partir de 1992 o funcionamento de um mercado interno com livre circulação de bens, serviços, capitais e pessoas. O que se verificou foi a inviabilidade de funcionamento do mercado interno se os dados também não circulassem dentro do território da União Europeia. Todos os Estados-membros já tinham leis de proteção de dados, todas inspiradas na Convenção do Conselho da Europa, porque todos também eram parte do Conselho da Europa. Os Estados-membros do Conselho da Europa e partes na Convenção. O problema era que a Convenção é uma convenção de mínimos. Cada Estado podia ter uma proteção maior. O que é que podia acontecer? E acontecia. Que aqueles Estados-membros que tinham um nível mais elevado resistiam a que os dados dos seus cidadãos fossem transferidos para Estados-membros com um nível mais baixo de proteção. Porque poderia haver uma equalização por baixo. Aquilo que muitas vezes se chama a race to the bottom. O que é que se fez? Esta diretiva estabeleceu um patamar, se quiserem, um level playing field. E depois no número 2 do artigo 1º, diz isto: os Estados-membros não podem restringir ou proibir a livre circulação de dados só entre Estados-membros por razões relativas à proteção assegurada. Mas cada um até podia ter maior proteção, mas de qualquer modo não podia obstaculizar essa circulação. Depois disciplinava e detalhadamente, isto aliás não é tão longo como o RGPD, mas quase, condições gerais de licitude, recursos judiciais, responsabilidades e sanções, transferências de dados para países terceiros, a autoridade em cada Estado-membro, o grupo de proteção de pessoas ao respeito de dados pessoais, que era antigamente chamado Grupo de Trabalho do artigo 29, porque não tinha nome, e que hoje se chama Comitê Europeu para a Proteção de Dados, que é um órgão que reúne a Comissão Europeia, quer dizer, o Executivo Europeu, mais representantes de cada autoridade nacional, e que aprova orientações ou pareceres que, não sendo formalmente vinculativos,
acabam por ser muito importantes, porque, aliás, antes isto era por unanimidade, por consenso, e assim já se sabia, os controladores já sabiam qual eram os parâmetros de decisão dos reguladores. Bom, também temos muito importante a jurisprudência. A primeira sentença, até da mesma altura da correspondente da Corte Europeia de Direitos Humanos, isto é a sentença linda que disse, que até tem graça. Isto é Suécia, aliás, a Suécia tinha acabado de entrar na União Europeia. E isto era uma catequese luterana. Uma escola, aquela escola de domingo, em que lá os ativistas, de boa vontade, criaram uma página na internet, tinha aqui ou não há catequese e porque é que faltava. E podia ser acessada de qualquer parte do mundo. Inclusive dizia que fulano tal não foi porque tinha partido um braço. Que é que tínhamos aí tratamento sem nenhum fundamento de dados sensíveis, dados sobre a saúde. Todo mundo ficava a saber que é que ele partiu o braço. Então, desde essa, ou uma coisa muito importante na altura, a Promusicae. A Promusicae esteve com Espanha e com a possibilidade a Promusicae, eu creio que ele corresponderá em parte ao vosso ECAD, uma organização para coleta de direitos autorais. Eles recolheram os IPs de quem estava trocando arquivos de música sobre os quais teriam direito os autores representados pela Promusicae e pediram à Telefónica, enquanto provedor, para lhes facultar os nomes e os endereços dos clientes para os poderem processar. E aqui o Tribunal de Justiça veio dizer, atenção, em matéria cível, se fosse em crime seria diferente, mas pronto, em matéria cível, o direito à proteção de dados prevalece sobre direitos patrimoniais. Ou, já depois, por exemplo, aqui uma grande mudança, com o Tratado de Lisboa e com o início da aplicação da Carta dos Direitos Fundamentais. Temos para o setor público o Acórdão Digital Rights Ireland, que veio anular a diretiva de 2006 para usar a terminologia brasileira sobre conservação de registros de conexão para fins de combate ao terrorismo e criminalidade grave. Isso a mim foi assim um murro no estômago. Um dia até conto, eu estava em Roma, tinha que dar no dia seguinte uma aula sobre a conservação de registros de proteção da União Europeia, e num programa de doutorado em Salerno. Mas o murro no estômago foi este. É que a 8 de Abril, o Tribunal de Justiça anulou essa conservação de registro de conexão. Nós dizemos dados de tráfego, metadados. Por considerar que seria uma compressão desproporcionada do direito à proteção de dados. Entre 6 meses e 2 anos, conforme os Estados-membros entendessem. Sem que existisse nenhuma sequer suspeita, era todo mundo. O que é que se passou? O Marco Civil, que supostamente é de inspiração liberal libertária, menos de 2 semanas depois, a 23 de abril de 2014, instituiu o dever para os provedores de acesso conservarem os metadados durante um ano, estando disponíveis inclusive para processos cíveis. No Brasil é possível requerer ao juiz que num processo de divórcio haja acesso ao registro de conexão. Na Europa, o Tribunal de Justiça entendeu que nem para terrorismo isso pode ser feito. O combate ao terrorismo faz sentido. Que é demais. Pronto. Ou o Google Spain, com o tal chamado direito ao esquecimento. Ou melhor, isto é o oposto à sentença no caso Xuxa. Neste caso, foi dito, a Google diz, não podemos desindexar, não é tecnicamente possível. Logo a seguir, sai a sentença, logo a seguir, a Google descobriu como é que se fazia. No vosso caso, isso foi dito à ministra
Nancy Andrighi que não era viável. Sim, se eles dizem que não é, porque não é. Ponto final. Isto factualmente. Ou pensar, pois também os novos casos, os novos acórdãos Google, agora já de setembro de 2019, ou um também importante no que toca ao regulamento de dados do caso Breyer. Isso tem a ver com, inclusive, com a definição indireta de dados pessoais de IPs flutuantes, desde que seja possível fazer uma conexão. Isto tinha a ver com os ataques a servidores do governo alemão. Bom, mas para terminar, nós até temos uma síntese do que se entende do modelo europeu. Está no artigo 45 do RGPD. Este artigo tem que ver com as transferências de dados com base numa decisão de adequação. Isto é o regime, ainda que mais resumido, vinha da diretiva, é aquele que permite à Comissão Europeia liberar a transferência de dados para um país terceiro que dê garantias. Não são muitos. Pensar em Suíça, Israel, Canadá, mas no setor privado. Já falei há pouco no Uruguai e na Argentina, também na Nova Zelândia, Japão, Coreia do Sul, não mais. Mas temos aqui os critérios, hoje muito mais detalhados. Quer dizer, aqui temos vamos usar um termo mais comum aí, o gabarito, pelo qual a RGPD vai ser avaliada, a LGPD brasileira. Pode ser realizada uma transferência de dados pessoais para um país terceiro, se a Comissão Europeia tiver sido que o país terceiro assegura um nível de proteção adequado. Depois não existe autorização específica, não é preciso autorizações caso a caso, fica liberado. Elementos a ter em conta: primado do Estado de Direito, respeito aos direitos humanos e dados fundamentais, legislação pertinente em vigor, geral como setorial, tinha a ver com proteção de dados, pois explica, nomeadamente em matéria de segurança pública, defesa, segurança nacional, direito penal, e vimos começar a ver o âmbito de aplicação material da RGPD, acesso de autoridades públicas a dados pessoais. Bom, depois a aplicação. E ainda jurisprudência. Porque pode não haver lei, mas haver jurisprudência consolidada. O ordenamento europeu, de base legal, não assume que é a única possibilidade. Podemos ter garantias por via jurisprudencial. Chegar aos mesmos resultados. Bem como os direitos titulares dos dados efetivos e oponíveis e vias de recurso administrativo e judicial. E depois aqui começa assim a ver... bom, até aqui quase que vai dando. Depois temos existência e efetivo funcionamento de uma ou mais autoridades de controle independentes no país terceiro. Bom, a independência, quando a LGPD consta expressamente que a ANPD está integrada na Presidência da República, que não tem orçamento próprio, que não tem carreiras próprias, que quem decide da exoneração do Conselho Diretivo é a última análise da Presidente da República? Sim, porque depois entre a LGPD e agora o decreto que a regulamenta, até temos que tem que haver um processo administrativo, que é o Ministro-Presidente que desencadeia, deve haver depois um comitê de análise, mas a decisão é do Presidente. E aqui a questão é garantir independência e uma cultura de independência até se necessário, de confronto com o Executivo. Que é comum na Europa, quer dizer, os responsáveis pelos dados muito frequentemente chocam com os governos. Mas é assim que está montado. Chocam com os governos para salvaguardar a posição dos cidadãos.
Bom, e para impor cumprimento das regras de proteção de dados e dotadas de poderes coercitivos adequados para assistir a concessão aos titulares dos dados nos seus direitos. Bom, só para dizer o seguinte: o não bater certo já levou não a um, mas a dois acordos do Tribunal de Justiça anulando acordos com os Estados Unidos. Em primeiro lugar, em 6 de outubro de 2015, tivemos o Acórdão Schrems, que anulou o acordo Safe Harbor, Porto Seguro, com os Estados Unidos, que estava em vigor desde 2003. Por acaso, quando soube, estava no Rio de Janeiro, num congresso do Ministério Público do Brasil, das associações, convidaram-me para palestrar. E eu estava numa mesa, sobre esquecimento, e quando recebi a mensagem da decisão, até quase deu um pulo na cadeira, porque era assim uma coisa, bom, como é que se atreveram? Sim, mas o Tribunal de Justiça diz: nós estamos aqui para aplicar o direito, não estamos para fazer política. E, mais recentemente, este acórdão Schrems, podemos dizer 2, podemos passar a chamar ao primeiro Schrems 1, agora, a 16 de julho de 2020, que veio anular o segundo acordo, que era o Privacy Shield, que era de junho de 2016. Quer dizer, entendeu? Sobretudo porque, com base no Patriot Act e no Freedom Act, posteriores a 11 de setembro, o executivo, as agências do governo dos Estados Unidos podem ter acesso aos dados de cidadãos europeus sem necessitarem de uma decisão judicial e sem haver vias de recurso. Aliás, isso está a levar a problemas, aliás, até a ameaças de desconexão entre os Estados Unidos e a Europa em termos de fluxo de dados. Aliás, só para vos dizer, mesmo para terminar, que na sequência do acórdão Schrems 1, onde os fluxos de dados estiveram suspensos uns meses, eu cheguei a fazer uma palestra em Las Vegas, convidaram-me para a indústria de turismo e hotelaria. Porque há cadeias hoteleiras norte-americanas na Europa que fazem, mas é igual em tecnologia, têm bancos de dados nos Estados Unidos, fazem pricing dos quartos em tempo real, em termos globais, e já estavam a pensar se iriam ter que fazer um split, passarem a ter data centers também na Europa e separados. Eram decisões de investimento importantes. E como a diretiva tinha algumas saídas que até dão para grandes empresas, eles convidaram, claro, com full expenses, e ainda pagaram